paz do Senhor. Motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde para adorar ao nome do Senhor. Lhes confesso, irmãos, que eu estou muito feliz, alegre pela oportunidade de Deus a mim concedida de estar aqui cooperando com este evento e ser um dos pregadores. Isto é uma honra, isto é um presente de Deus para a minha vida. Para isto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Moura, cantora Andréa Rocha. Também é um evento que é de participação dos Gideões, missionário da última hora. E para isso também quero louvar a Deus pela vida do pastor Reuel, também a equipe dos Gideões. Quero louvar a Deus pela minha família, minha esposa, meu filho, Anderson Júnior, que eles também estão nos assistindo ao vivo. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, do meu pai, que nós somos ali da cidade, atualmente moramos na cidade de Cunha. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, ali no campo de Cunha. Somos dirigente de uma das congregações daquele campo. Louvo a Deus pela vida do pastor Frisas, que outrora era o nosso pastor, mas foi para uma outra cidade. Mas louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida do cantor Lucas e Natan, que estão ali conosco, né? Louvo a Deus pela vida destes cantores abençoados, que Deus tem usado para abençoar a nossa nação. Louvo a Deus pela vida dos pregadores que aqui estão, os que já pregaram. Não vou citar nome, a fim de que cometam uma falha e deixe de citar o nome de alguém. Mas agora gostaria de ler a palavra do Senhor nosso Deus. É no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo é o de número 8. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo de número 8 em diante. Diz assim: E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouve-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Misilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Radilai, se levantaram contra os que voltaram da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais aos nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel.
Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos maiorais e toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, eles deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre os jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e a seus irmãos depois voltaram para Samaria. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, ainda há tempo, quero também, tem um amigo que me mandou um WhatsApp agora, pastor Silvionei Oliveira, ali da cidade de Araraquara. Ele nos mandou uma mensagem dizendo que estava nos assistindo, entre tantos amigos que temos, mas que Deus venha os abençoar em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 28 deste livro, este texto, embora que é muito atípico, não é um texto que nós com frequência deparamos a nossa leitura, mas é um texto que falou no meu coração de uma maneira tremenda acerca de missões, acerca de um trabalho missionário. E este trabalho é um trabalho que tem o objetivo de falar de missões. Missões está no coração de Deus e também está nos nossos corações. E na decorrência da mensagem, certo é que você entenderá por que eu escolhi este texto. O capítulo 28 deste livro fala-nos a respeito de Acaz. Acaz, ele teve um período de tempo no reinado de Judá. Haja vista que nesse período que Acaz estava reinando, a Bíblia diz que, em contrapartida, Acaz reina em Judá, tem um outro rei, cujo nome é Peca, reina em Israel. Eu estou falando de um período em que Israel já estava dividido. Eram 10 reinos para o norte, e 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. E neste texto que li, fala-nos a respeito de Acaz. Acaz vai reinar em Judá. E quando Acaz vai iniciar o seu período de reinado em Judá, a Bíblia diz que ele vai ser um homem ímpio, vai ser um homem pecador. A Bíblia diz que ele tem o seu coração mergulhado na impiedade, como também na iniquidade, a ponto da Bíblia nos informar que Acaz, numa certa feita, ele oferece o seu próprio filho em sacrifício a Moloque. Sim, a Bíblia diz que ele também sacrificava no vale dos filhos de Hinom. Ele também, a Bíblia diz, que quando ele estava no reinado, ele trouxe postes ídolos e os instalou nas cidades de Judá. Era um homem ímpio, era um homem perverso, era um homem pecador. Mas ele estava no governo, ele estava ali com a disposição de governar o povo, de governar a nação. Mas a Bíblia vai nos dizer que na sequência dos seus fatos, ele chega ao ponto culminante de até fechar a porta do templo. No capítulo 28, versículo 24 do livro que li, segundo as crônicas, Acaz ele chega a fechar o templo, impedindo a adoração do povo. Mas o texto que li fala-nos da mão de Deus pesando sobre Acaz, porque Deus sabe a hora de agir, Deus sabe a hora de intervir na situação.
porque Ele manda, Ele reina e Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele sabe o momento de entrar em ação para cobrar aquele que está fazendo aquilo que não é do seu agrado. E a Bíblia diz que Acaz, em determinado período do seu reinado, Deus faz com que a mão dele pese sobre Acaz. Mas antes da mão de Deus pesar sobre Acaz, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Isaías. Em Isaías, no capítulo 7 do seu livro, ele vai profetizar a Acaz e vai dizer: Acaz, por você estar neste caminho, duas nações vão se levantar contra você, Acaz, e essas duas nações vão vir como um tição tirado no fogo. Deus estava dizendo, eles vão vir com tanta ira, e que esta ira vai vir como um tição tirado no fogo, Acaz. Se eu fosse você, Acaz se convertia e voltava para os caminhos do Senhor. Mas Acaz não quer saber de Deus, Acaz não quer saber de espiritualidade. Acaz, ele tem o seu coração voltado para o caminho errado do caminho do Senhor. Ele anda na contramão do que Deus quer, ele é desobediente. E a Bíblia diz que agora Acaz, neste caminho tão difícil, Acaz neste caminho tão dificultoso, a Bíblia diz que vai se cumprir a palavra do profeta. Duas nações se levantam contra Acaz. A primeira nação que se levanta contra Acaz é a nação de Israel. O rei Peca se levanta contra ele, e a Bíblia diz que Rezim também se levanta contra ele, que era rei da Síria. E a Bíblia diz que ambos se levantam, e quando eles se unem e vêm para guerrear contra Acaz, e vêm para guerrear contra este homem, cujo nome é Acaz, a Bíblia vai nos dizer que quando eles vieram preparados, eles vieram conforme a palavra do profeta, como um tição tirado no fogo. Vieram com ira contra Acaz, porque Acaz estava no caminho errado, Acaz estava fazendo o que era errado, e Acaz estava no caminho que Deus não tinha conduzido para ele andar. E a Bíblia diz que as nações vêm contra ele, e a Bíblia diz que num só dia estas nações mataram 120.000 soldados, que eram homens valentes e que eram homens capacitados. E a Bíblia diz que a nação vai sofrer por causa de Acaz, e num só dia a Bíblia diz que vai ser levado agora cativo, vai ser levado para Israel cativo de Judá, vai ser levado 200.000. A Bíblia diz que estes 200.000 eram levados, e a Bíblia diz que eram mulheres, a Bíblia diz que eram pessoas indefesas, foram levados 200.000. Agora, eu perguntei para o texto, e o texto me respondeu, é por que esses 200.000 foram levados? E a Bíblia diz que eles foram levados por causa do erro de Acaz. Por causa de Acaz a nação vai pagar, por causa de Acaz o povo vai perecer e vai ser levado. E a Bíblia fala de 4 características que agora vai ser usada contra o povo. A primeira, a Bíblia diz que quando levaram, tiraram as suas vestes. A segunda, tiraram o seu calçado, deixaram eles com fome e com sede, e ainda bateram neles. Agora era um povo sofrendo, agora era um povo passando uma dificuldade tremenda e longe de casa. E eu vim aqui como profeta nesta tarde para dizer para você que aquilo que é de Acaz você não vai pagar, aquilo que é erro de Acaz vai pagar, mas o que é seu, Deus está dizendo, eu vou cuidar. Agora deixa eu falar um negócio, queridos irmãos, é que a Bíblia diz que eles vão sendo levados, e vão sendo levados e conduzidos. Mas quando eles chegam ali em Israel, eles estão sendo levados cativos. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um profeta, que este profeta era profeta do Senhor. O nome dele era Obed. A palavra Obed quer dizer servo. Enquanto tiver um profeta Obed no meio do seu povo, o povo não vai passar por opressão por aquele que não plantou. Ou seja, a Bíblia diz que Obed estava ali, e Obed se levanta e
diz assim: escuta aqui, vocês foram lá, derrotaram Acaz, derrotaram o seu reinado, mataram os valentes, mas este povo aí, eles não tem nada a ver com o negócio. Para que vai oprimir eles? Obede aqui, meu amado e querido irmão, ele tipifica, ele representa o nosso Cristo, que morreu no Calvário, porque Jesus, quem sabe você aqui nesta noite está pagando por causa do erro de Adão, mas nesta noite Deus está dizendo: Jesus está na casa, Jesus está na casa, e se Jesus está na casa, o que é seu vai ter que voltar. Deus está dizendo: a primeira coisa que ele tira é a veste. Veste na Bíblia fala de honra. A primeira coisa que através do pecado de Adão a raça humana perdeu foi o prestígio, foi a honra, e descobriram que estavam nus, mas a Bíblia diz que Obede falou: devolve a roupa, devolve a veste. Eu vou pregar só sobre a veste. No próximo Simizo, se o pastor Antônio Moura me convidar, eu vou pregar sobre o resto, mas hoje eu vou pregar só sobre a veste, porque Deus está dizendo: eu vou devolver veste para a gente aqui nesta noite, ou nesta tarde. Tem veste que Deus... Faz quanto tempo que você está andando despido? Faz quanto tempo que o inimigo tem tentado tirar a tua honra, tem tentado tirar o teu prestígio? Mas nesta noite eu vim na braveza do leão para profetizar aqui nesta noite que aquilo que é seu não vai ficar na mão de Satanás. Aquilo que é seu vai voltar, pastor, mas vai voltar. Tem honra nesta noite voltando. Quem sabe perdeu o prestígio no meio da caminhada, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu já levantei o meu guerreiro, e o meu guerreiro está dizendo: devolva a veste, 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 devolva a veste. Deixa eu falar uma coisa sobre veste. A Bíblia diz que Obede falou: devolva a veste, devolve a veste. Devolve a veste para eles, porque eles estão pagando por aquilo que eles não fizeram. Devolve a veste, devolve a veste. Devolve a veste, devolve a veste. E quando fala de veste na Bíblia, eu me lembro de Mardoqueu. A Bíblia diz que num determinado momento, Mardoqueu, por temer a Deus, por ser um homem temente a Deus, Amã na soberba do coração, na arrogância, ele se coloca de pé, e quando Amã se coloca de pé, ele faz com que o povo venha o adorar. Mas a Bíblia diz que por Mardoqueu ser judeu, a Bíblia diz, e era judeu. Quando a Bíblia diz que era judeu, a Bíblia está dizendo: judeu não se prostra diante de homem, judeu só se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. Então Amã vai perseguir os judeus, Amã vai tentar matar os judeus. A Bíblia diz que por Amã, cantor Lucas, tentar agora, cantor Natan, matar os judeus, a Bíblia diz que quando Mardoqueu sabe da notícia, Mardoqueu rasga sua veste, Mardoqueu troca de veste, coloca o pano de saco e se humilha, meu pastor. E a Bíblia diz que quando ele se humilha, a Bíblia diz que ele ficou naquele estado. A notícia chegou até a sua sobrinha, até a sua prima por nome de Esther. E quando a notícia chegou a Esther, a Bíblia diz que a notícia chegou da seguinte maneira: o seu tio Mardoqueu está lá despido, está com veste de indignação, com veste de humilhação. A Bíblia então vai nos informar que diante desta situação, a rainha Esther mandou uma veste e falou: toma essa veste aqui, veste a veste. Para que ficar com pano de indignação? Para que ficar com veste rasgada? Mas a Bíblia diz que Mardoqueu falou: não quero veste, eu vou continuar nesse estado. Mas de repente, meu irmão, numa determinada noite, o rei perde o sono e o rei começa a ler, e ele descobre que um dia Mardoqueu, ele lembrou-se do rei. Aí o rei diz: o que eu posso fazer para ele? Amã vai dizer: pega uma veste. E o rei falou: traga uma veste real e coloca em Mardoqueu. Eu não entendi. Mardoqueu tinha tirado a veste
Esther mandou uma veste, ele falou: não quero, eu vou esperar, porque a veste que eu quero não vai vir da rainha, vai vir do rei. A veste, não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dado até um pulo dessa cadeira para adorar o Rei da Glória. A veste que Deus está preparando não é para você. A veste que Deus está preparando, ou seja, não vem da rainha. A veste que Deus está preparando vai vir do rei. Vai vir do rei, vai vir do rei. Quem recebe a veste do rei pode adorar. Quem recebe, quem veio para receber. Esta tarde o rei está preparando a melhor veste, a melhor veste. Deixa eu ver quem vai receber, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver quem veio para... Faz quanto tempo essa vergonha? Faz quanto tempo essa dificuldade? Mas Deus está dizendo: olha lá o tecelão agora, tecendo a veste. O tecelão chamado Espírito Santo está tecendo a veste. Enquanto você está adorando aqui nesse ginásio, o tecelão chamado Espírito Santo está tecendo a veste. E está dizendo, ele está te observando e está dizendo: eu estou vendo qual é a medida. Ele sabe a tua medida, ele sabe a tua casa, ele sabe o teu endereço, ele sabe o que você está passando, ele sabe o que você está enfrentando. Mas nesta noite eu vim aqui para dizer: a veste vai ser devolvida. A veste vai ser devolvida. Aquilo que é seu não vai ficar na mão dos inimigos. Quando fala de veste, quando fala de veste, fala de honra, fala de honra. Deus sabe do teu choro. Deus sabe quanto tempo que você tem chorado. Deus te conhece, meu filho, minha filha. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe do que você está passando. Mas desta noite ele diz: eu estou levantando o meu guerreiro. Obed está na casa, Jesus está na casa e está dizendo: recebe a veste de novo. Recebe a veste de novo. A veste vai vir do teu tamanho. A veste vai vir com a tua característica. Está ouvindo, minha serva? A veste vai vir do tamanho. Não vai vir nem a mais e nem a menos. Vai vir do tamanho. Veste fala de honra. Honra. Meu filho, já era para você ter. Adora porque tem honra de Deus aqui. Tem honra de Deus aqui. Tem honra de Deus. Deus sabe o que você passa, o que você enfrenta. Deus sabe. E o interessante é que eu já estou concluindo. É que quando eles pegam eles e levam para Israel, sabe por que eles tiram a veste? Para bater. Assim, pastor Moro, tirou a veste e parece que veja eles pegando agora. Vamos bater nesse povo. Porque só bate em você enquanto você estiver sem veste. Glória. Mas depois que a veste vir, aquele que batia já não vai mais bater. Vai dizer: não vou bater nele não. Eu não vou bater nela não. Não vou bater não. Não vou bater não. Porque a veste, meu irmão, o que te cobre é a veste que Deus colocou em você. E a Bíblia diz: revistai-vos de Cristo. Quando Jesus te cobre, e ainda Jesus mesmo disse: aconselho-te que de mim para a igreja de Laodiceia, que compres ouro provado no fogo para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Nesta noite nesta tarde eu vim dizer para você: a veste que o Pai preparou, pode adorar que a veste vai entrar. Vai. Deus está dizendo: eu vou te encaixar nesta veste. Eu vou te encaixar nesta veste. Até ontem você estava sentindo ali o peso do chicote, o peso da calúnia, o peso da defamação, como o pastor Marco Feliciano já pregou aqui. Tem gente que apontava o dedo e estava julgando, e eu falava comigo ali, Deus falava comigo, eu comecei a chorar, eu comecei a entender que Deus sabe o momento de honrar, Deus sabe o momento de trabalhar, Deus sabe o momento de fazer aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. Eu estava internado numa casa de recuperação já alguns anos atrás. E eu vou em um minuto, nesse tempo que eu tenho, vou terminar. Mas antes de eu ser internado, eu estava num tráfico. Eu me lembro que um dia eu estava com muito dinheiro, celulares,
Mas eu senti um vazio no meu coração. Eu peguei dinheiro, peguei celular, deixei em cima da cama e saí correndo procurando uma igreja, pastor Moura. Passei na frente da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá em Cunha. E não entrei, estava com vergonha. Bermudão, tatuagem, falei, não vou entrar. Passei batido. Mas Deus foi, trabalhou, resgatou, trabalhou na minha vida. Eu fiquei internado na casa de recuperação. Mas tudo passa. Saí da casa. Fiquei 2 anos trabalhando, evangelizando. Conheci o pastor Friso e fomos para o Belém. O pastor Friso falou assim: Anderson, eu vou te fazer ser um presbítero da igreja. Me colocou uma igreja para dirigir. E meu amado e querido irmão, quase todos os domingos do ano passado, Ele me deu para pregar naquela igreja. Deixa eu dizer, Deus sabe o momento certo de te dar a honra. Deus sabe o momento certo de te dar a honra. Aqueles que me viram passando na frente daquela igreja, agora tem que me ver pregando naquela igreja. Deus tem honra para a tua vida. Quem passou e te viu naquela situação vai ter que te ver. Mas não é aquele lá, não é aquela lá. Era, mas Deus chegou no negócio. E quando Deus chega, deixa eu ver se Deus chegou aqui, deixa eu ver se é verdade que Ele chegou. Quando Ele chegou, olha o que acontece. Isso é só quando Ele chega. Isso é só quando Ele chega. Chama as cantoras aqui, Daiane e Daniela e Lucas e Gustavo. Lucas e Natan, chama lá. Vamos aqui agora adorar o nome do Senhor. Coloque-se de pé nesta hora, neste momento. Fica de pé comigo, mas fica com fé. Fica com fé que Deus tem algo para realizar na tua vida. Não sair lá do meio do mato, lá da roça, para vir até aqui não passar tempo, não. Vem aqui para falar a palavra de Deus. E agora a cantora Daiane, ou Daiane e Daniele. Cantora Daiane e Daniele, você já veio muitas vezes aqui à frente, mas eu quero chamar de novo. Você vem aqui à frente. E você vai vir aqui com um objetivo. Eu vou falar para você. Você que está entendendo que tem pessoas que têm tentado tirar a tua veste, tem tentado tirar a tua honra. Você vai vir aqui à frente, que Deus vai devolver a tua veste nesta noite, nesta tarde. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Estou vendo vestes espirituais sendo devolvidas aqui. Saia do seu lugar, não perca tempo. Venha logo, venha correndo se possível. Venha, mas venha com fé, venha com graça. Venha, porque Deus está dizendo: aquilo que é teu não vai ficar na mão do inimigo. Deus está devolvendo. Venha, saia do seu lugar e venha, vamos orar agora. Venha com fé, vamos orar agora. Deus está devolvendo veste.